Estamos voltando a nos encontrar, só que agora um pouquinho distante, né? Bom, nesse primeiro encontro nosso é quase que uma experiência, então desculpem algumas falhas aí que nós podemos ter, porque não é um costume. Nós vamos fazer um breve resumo aí do livro 5, que são os 4 capítulos. Então vamos falar daquilo que a gente pode considerar como revoluções burguesas, né? Falando da Revolução Inglesa, que nós já batemos bastante sobre isso. Vamos falar da Revolução Industrial, vamos falar do Iluminismo e vamos falar da Revolução Americana. Então, essa primeira aula é para a gente fazer uma breve revisão bem sintética para poder a gente dar continuidade. Tá legal? Então, eu preparei alguns slides para a gente otimizar essa aula, ver um pouco de imagem. Vai ficar um negócio um pouquinho mais animado, dinâmico, gráfico, tá bom? Então vamos lá. O primeiro slide que nós vamos apresentar aqui, que é o título da aula. Então, as chamadas revoluções inglesas, que vocês lembram muito bem como é que era essa revolução. Vamos lembrar da virada do século XVI para o século XVII, com a mudança da dinastia Tudor para a dinastia Stuart. Bom, e assim a gente vai. Fazendo um breve resumo, vamos lembrar que em 1588, ainda no governo de Elizabeth I, você tem a Marinha de Guerra inglesa superando a Marinha de Guerra espanhola, que até então era a mais poderosa marinha, até chamada de Armada Invencível. Ele é um marco que representa uma mudança interessante na posição da Inglaterra no mundo. E com isso você tem o aumento de frotas, né, política de burguesia mercantil, que cria um certo desequilíbrio financeiro. Em 1603 é a entrada exatamente do Jaime I. Vocês vão lembrar que o Jaime I era aquele rei que tinha origem escocesa. E ele vai governar dentro da lógica do absolutismo. Podemos esquecer isso. Quando a gente fala dos Tudor, de Elizabeth I, vamos lembrar de Henrique VIII, são reis absolutistas. Então a mudança que houve de dinastia não muda essa característica absolutista. Tá? Nós temos então o Jaime I, que é o primeiro rei Stuart, assumindo, né? Embora a Escócia, que era o país de origem do Jaime I, fosse um país de religião presbiteriana, quando ele chega ao poder, ele vai querer colocar como religião hegemônica a religião oficial, que é a religião anglicana. Isso por quê? A gente pode entender que porque a religião anglicana, o chefe de Estado e o chefe de governo acabam sendo a mesma pessoa. Então, essa ideia do César o papismo, isso fortalece o poder do rei. Então, mesmo ele tendo uma origem escocesa, ele vai defender o anglicanismo. Nós temos, em 1625, Carlos Stuart, né, com as chamadas petições de direitos, que é uma tentativa de diminuir o poder do rei. Essa situação gera uma crise política. Desde o século anterior, você tem que lembrar que o absolutismo inglês ele tomava certas medidas para evitar a diminuição do seu poder. Aí vocês vão lembrar, por exemplo, que havia uma necessidade de que os reis convocassem o parlamento para decidir sobre questões de guerra. E durante esses governos aí, houve bastante guerras. Só que esses reis absolutistas não queriam pedir isso à nobreza, ao parlamento, porque eles estariam se limitando o seu poder. Então, o que eles faziam? Eles começaram a lançar mão, já começa isso no século XVI, vai se ampliar no século XVII, eles começam a lançar mão da divisão daquelas terras que anteriormente eram da igreja, mas com a reforma anglicana tinham passado para as mãos de quem? Para as mãos do Estado. Então essas terras que tinham uma ocupação comunal, as pessoas usavam essas terras, como eram públicas, usavam essas terras para plantar, então era uma divisão comunal. Essas terras elas acabam sendo divididas como se fossem lotes para serem vendidas. Tá? Como é que nós chamamos isso? Os famosos cercamentos. Okay? Esses cercamentos era uma forma de o Estado angariar recursos sem precisar submeter ao parlamento para pedir autorização para a guerra e para pedir recursos para a guerra. Então, essa política dos reis absolutistas ingleses, tanto os Tudors quanto os Stuart, elas vão gerando uma nova situação social. Por quê? Porque quem tem dinheiro para comprar essas terras?
Quem tem dinheiro para comprar essas terras são burgueses. Então você vai começar a ter um fenômeno interessante dentro da Inglaterra, que é uma coisa não muito comum no restante da Europa. O que? Nobreza é que tem terra, não é isso? Tradicional? Pois na Inglaterra começa a acontecer que a burguesia vai começar a ter terras. Tanto que essa burguesia inglesa ela tem um nome diferente, é chamado de gentry. Vocês lembram disso tudo, eu sei disso. Estamos apenas revisando para esses dias todos sem se ver, para a gente poder dar continuidade. Bom, essas insatisfações, a luta por questões religiosas, as disputas entre o parlamento e o rei vão acabar gerando uma guerra civil. Essa guerra civil vai colocar entre dois lados. De um lado, os adeptos do rei, do outro lado, os adeptos do parlamento. A galera que era adepta do rei, ela vai ser chamada de quê? Ela vai ser chamada de cavaleiros, enquanto os que são adeptos do parlamento vão ser chamados de cabeças redondas. Ao final dessa guerra civil, quem acaba vencendo? Quem acaba vencendo são os cabeças redondas. Quem governava a Inglaterra nesse momento era um rapaz chamado Carlos I. E qual é o resultado mais drástico dessa chamada guerra civil, dessa revolução puritana? A execução de Carlos I. Isso era uma ruptura, porque o rei era tido como uma espécie de representante da vontade divina. Então, quando você corta a cabeça do rei, isso é uma ruptura muito maior do que aquilo que está sendo visto fisicamente. Isso está também destruindo convicções históricas. Aqui nós temos um gráfico para a gente olhar essa Revolução Puritana, que é quando o parlamento, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, os presbiterianos e puritanos são religiosos, do outro lado, anglicanos, o exército do novo tipo. O que seria o exército do novo tipo, o New Army? É um exército que já não está pautado pela mesma lógica da nobreza. Começa a haver uma expansão desse modelo. Isso vai se repetir depois, lá na Revolução Francesa, com o chamado New Army. Com a Revolução Puritana, o que nós temos? Nós temos a implantação da chamada República de Cromwell, ou República Puritana. Aí você tem uma hegemonia dos presbiterianos no parlamento, você tem também a força dos puritanos. Não podemos confundir os puritanos com os presbiterianos. Tá? Os presbiterianos eles têm base mais ligada à Escócia, enquanto os puritanos estão mais no centro da Inglaterra. Lembrando que os puritanos são também conhecidos como calvinistas. Só que os calvinistas na Inglaterra acabam sendo chamados de puritanos. Há uma radicalização do processo político, essa radicalização que leva à guerra civil, essa guerra civil leva à decapitação de Carlos I, coisa que nós já falamos, né? E Cromwell acaba como chefe, como presidente do Conselho de Estado, ele acaba assumindo uma grande medida tomada no governo do Cromwell, chamados atos de navegação ou atos de navegação. Vocês devem lembrar que atos de navegação era o momento em que o governo de Cromwell ele cria uma regra onde seria proibida a entrada de navios que não fossem ingleses em portos ingleses ou nos portos da colônia. E aí o que acontece, gente? Com isso você tem um grande problema. Por quê? Não existiam navios ingleses em quantidade suficiente. E agora todo produto que fosse para a Inglaterra, salvo algumas exceções, por exemplo, se tivesse origem na Espanha, por exemplo, poderia ser um navio espanhol, mas parte da tripulação teria que ser inglesa. Então tem todas as limitações. Qual era a maior marinha mercante da época? A holandesa. Então há um problema sério para a marinha holandesa. Enquanto isso, você tem um incentivo ao investimento na marinha inglesa. Essa situação, vamos dizer assim, mercadológica, né, o próprio mercado vai acabar resolvendo. Por quê? Se torna muito atrativo o investimento na construção naval. E aí você tem o crescimento da indústria naval inglesa e, em pouco tempo, a superação da marinha holandesa. Ou seja, se lá em 1588 a marinha de guerra inglesa superou a marinha espanhola, a Armada Invencível, a partir de agora nós temos uma outra marinha superando, não mais a marinha de guerra, que já superou, agora já era. Agora é a marinha mercante. A marinha mercante inglesa também se torna a marinha mais importante do mundo, superando a holandesa. A situação fica relativamente instável nesse momento, mas começa a haver uma manifestação da oposição.
essa oposição começa a pressionar o governo de Cromwell. Cromwell acaba sendo depois substituído, tá? Essa pressão toda leva à dissolução do parlamento. E aí, quando Cromwell morre, né, ele acaba sendo substituído por seu filho. Lembra de uma coisa, quando Cromwell assumiu, uma das primeiras defesas dele foi exatamente o fim da hereditariedade no poder. Por quê? Essa hereditariedade do poder, ela representava o antigo regime. E ele está se defendendo uma espécie de meritocracia. Mas só que quando ele morre, quem assume, adivinha? Richard Cromwell, o seu filho. Mas isso aí vai gerar uma insatisfação generalizada e vai acabar levando o quê? Levando ele a ser deposto um ano depois. Com essa deposição, o parlamento começa a pensar que parece que a república não deu muito certo. E aí o que eles vão fazer? Eles vão optar pelo retorno da monarquia, que é o que a gente chama de ou restauração monárquica ou restauração dos Stuart. Aqui nós temos um mapa mais ou menos da Inglaterra durante a Revolução Puritana, que as áreas que eram dominadas pelos partidários do parlamento, né, e as zonas controladas pelo Carlos I. Depois da restauração dos Stuart, nós temos a volta dos Stuart, que seria o primeiro, seria o Carlos II, né, que acaba sendo coroado, que vai gerar novamente atritos dele com o parlamento. Em 1685, Jaime II, né, que era um partidário do catolicismo, embora ele fosse o rei e que a religião era a religião anglicana, ele tem uma grande simpatia pelo catolicismo. E isso acaba gerando uma insatisfação. Tanto que em 1688, ou seja, 3 anos depois, se inicia uma revolução que vai ser chamada de Revolução Gloriosa, que é a definitiva. Com essa Revolução Gloriosa, há um acordo entre a nobreza inglesa, entre esse parlamento inglês, e um nobre de origem holandesa, que era Guilherme de Orange. E aí Guilherme de Orange dá uma espécie de golpe, apoiado por essa nobreza, assume o poder dentro da Inglaterra, e ao assumir o poder dentro da Inglaterra, você tem uma mudança. Por quê? Como esses parlamentares ajudaram o Orange a assumir o poder, eles também vão limitar o poder do Orange. Detalhe, ele não sabia falar uma palavra em inglês. E esse parlamento vai acabar obrigando o Orange a assinar um documento. Esse documento, se ele fosse assinado, ele podia assumir o poder. E ele acaba assinando esse documento, que é o chamado Ato de Tolerância ou Declaração de Direitos. Com esse ato de tolerância ou declaração de direitos, nós temos uma nova situação na Inglaterra. Uma situação onde você tem uma monarquia, mas essa monarquia ela é limitada pelo parlamento. Então, com a Revolução Gloriosa, nós temos a implantação daquilo que ficou conhecido como parlamentarismo, ou monarquia liberal. Tá? Então, quando a gente fala de parlamentarismo hoje na Inglaterra, o início dele se dá exatamente com a Revolução Gloriosa, que é o momento em que você tem a substituição daquela monarquia absolutista por uma monarquia que é limitada pelo parlamento. Tá? Com essa petição de direitos que ele assina, o Bill of Rights, ele acaba se submetendo ao parlamento. Então estamos inaugurando na Inglaterra a chamada monarquia liberal, que você pode chamar de monarquia parlamentarista ou parlamentar. Ok? Bom, vamos ao próximo. Revolução Industrial. Bom, lembrando que nas nossas aulas nós fizemos questão de colocar vocês dentro de períodos e não colocar por datas. Então, é normal em alguns livros você ter datas diferentes. Tá? Se você colocar por período, fica muito mais fácil. Então, como é que a gente faz? Revolução Industrial, sabemos que teve 3. Aqui está se falando especificamente da primeira. Então, quando a gente quer colocar em termos temporais a primeira Revolução Industrial, vamos falar o seguinte: da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Tá? Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Aí você pode colocar um fato, uma invenção como elemento inaugurador, mas eu acho que essa questão do período ela te facilita, inclusive, para você acertar questões que exigem tempo. Tá? Claro que não tem a questão que ano que começou. Esse tipo de questão não aparece.
mas você precisa saber se aquele período realmente condiz com o que está se falando. Então você pensa, segunda metade do século XVIII, e aí você já tem a ideia geral de quando foi essa primeira Revolução Industrial, que tem características específicas que vão diferenciá-la da segunda. Bom, vamos pensar então, em termos bem organizados, como que essa revolução acontece. A primeira coisa que eu tenho que pensar, a Revolução Industrial, ela é fruto de mudanças. Então, por que a gente chama de Revolução Industrial? A gente chama de Revolução Industrial porque é uma mudança na forma de produção, na forma de organizar essa produção. Então, por exemplo, eu falo assim, como era a produção antes da chamada Revolução Industrial? A gente diz que era uma produção doméstica. O que é uma produção doméstica? As pessoas produziam dentro das suas casas, se reuniam para produzir, parentes, funcionários, empregados vinham numa organização bem doméstica. E era o quê? Normalmente isso era produzido com base em trabalho manual, tá? Por isso a gente chama esse período de manufatura, a gente chama de indústria. A partir da invenção ou do aprimoramento de máquinas, como por exemplo, máquina a vapor, com esse aprimoramento e a organização dessa produção em locais específicos, aí sim, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter aquilo que a gente chama de Revolução Industrial. Mas quais são os fatores que contribuem para isso? Para que haja uma mudança da produção doméstica para essa produção fabril. Quais são os fatores? São esses fatores que são apresentados aqui, né? Quando você pensa e fala assim, a Revolução Gloriosa, ela tem contribuição? Tem. Não é à toa que é na Inglaterra que começa a Revolução. Lembram? Quando falamos no capítulo anterior, quando falávamos da questão da monarquia liberal? Uma monarquia liberal que pensa na própria questão do mercado. Lembra dos atos de navegação? Os atos de navegação foram leis, não foi assim, ó, a partir de hoje todo mundo tem que fabricar navios. Não. Ele criou um problema que o próprio mercado iria resolver. Isso demonstra que, mesmo quando a gente pensa no elemento político, esse elemento político ele está sendo pautado com lógica e racionalidade com o elemento econômico. Então, quando a gente chama de revolução liberal, a gente está falando não apenas do ponto de vista político, mas também isso acaba tendo consequências econômicas, ok? Bom, vamos lembrar então das leis do cercamento. Já falamos anterior. Os cercamentos eles vão gerar duas coisas interessantes. Quando você cerca essas terras, você acaba com esse uso comunal dessas terras, você vai vender para os gentries. Então nós temos, antes era a produção de subsistência, né, agricultura, agora você tem a criação de ovelhas, que vai produzir o quê? Matéria-prima. Que matéria-prima? Ovelha, lã, né? Então automaticamente essa lã vai servir para quê, gente? Para a indústria têxtil, que foi a principal indústria desse primeiro momento. Além disso, essas pessoas que viviam nessas terras, elas começam a ter dificuldades de sobreviver e vão acabar saindo do campo, naquilo que a gente chama de êxodo rural. Vão para onde? Para as cidades. Chegando às cidades, tem um mundo de gente, um mar de gente nas cidades precisando produzir renda. E aí você tem aquilo que a gente chama de quê? Exército Industrial de Reserva. Nome bonitinho para desempregado. Esse desempregado ele favorece em que a Revolução Industrial? Favorece no fato de que ele gera uma diminuição do custo de produção. Por quê? Muita gente desempregada, o salário baixo. Ok? Então, dentro dessa lógica que nós temos uma situação onde há condições que favorecem a indústria. Ok? Mas só isso? Não, nós temos mais coisas. Nós podemos pensar também esses transportes ferroviários, porque há um desenvolvimento da infraestrutura. E essa infraestrutura vai facilitar a circulação, tanto de pessoas quanto de mercadorias. As distâncias, elas diminuem de uma forma absurda. Isso não é mágica, eu estou falando de distância em relação ao tempo de deslocamento. Você imagine você andar de bicicleta daqui para o centro da cidade, do centro do Rio de Janeiro, e você ir de trem. Tem uma diferença muito grande. A sua vida, a velocidade da sua vida vai mudar totalmente. Assim como a produção, a entrega, o comércio. Então, isso é um conjunto de mudanças que vão facilitando essa transformação que vai ser vivenciada nesse momento. E a Inglaterra é pioneira nisso. A Inglaterra tem todas essas condições, né? E logo, não é à toa que quando a gente pensa assim, quem foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial? A Inglaterra.
claro que nós temos que lembrar que, nesse primeiro momento, que eu falei, da segunda metade do século XVIII para a primeira metade do século XIX, nós teríamos 3 países aí entrando nessa situação, tá? Primeiro a Inglaterra, mais à frente é França e Bélgica, tá? Mas a Inglaterra é pioneira. Entender esse pioneirismo inglês é entender a Revolução Inglesa, o liberalismo monárquico ou monarquia liberal, entender os atos de navegação, entender os cercamentos e essa matéria-prima, entender que havia uma abundância de ferro, que é a principal linha metálica dessa primeira revolução industrial, a abundância de carvão, que vai produzir essas máquinas a vapor, as ferrovias, etc. Então, são várias coisas. Aquilo que eu tinha falado das distâncias, olha como é que aqui nesse gráfico dá para entender como é que essas distâncias mudam rapidamente entre Londres, nesses diferentes momentos. Vocês vão perceber como é que graficamente ficou muito mais fácil. Olha a distância entre Bridgeton em 1750 e depois em 1855. Então você tem aí, ó, transformações que vão mudar realmente a vida das pessoas. Há mudanças, claro, essa indústria vai mudar vários elementos no convívio das pessoas. Uma coisa é essa organização de trabalho no campo, outra é na cidade. Novos problemas vão aparecendo, tá? A própria concepção da palavra trabalho, ela vai mudar, porque você precisa valorizar esse trabalho. Você pense, numa sociedade onde o trabalho não tem valor, as pessoas trabalham, mas não trabalham com muita vontade, porque elas consideram que o trabalho é algo que diminui a sua posição social, a sua condição humana. Então pense na escravidão, por exemplo. Né? O trabalhador na escravidão é um escravo. Então automaticamente o trabalho tem algum valor? Não. É necessário nesse momento em que a indústria está desenvolvendo que haja uma valorização do trabalho. E isso tem grande peso naquilo que nós já discutimos lá atrás, na Reforma Protestante, tá? Naquelas mudanças que aconteceram tanto com Lutero, mas principalmente com Calvino. Começa a haver um maior controle técnico do processo de produção. E esse controle técnico do processo de produção, ele vai gerar uma coisa interessante. O quê? Ele vai gerar a situação onde as pessoas acabam se distanciando do seu produto. É o que se chama de alienação do trabalho. O que é distanciar-se do seu produto? Você já não domina todo o setor produtivo. Tipo, antes você produzia todo o sapato, então você sabia fazer um sapato. Hoje você começa a ser especialista em polir o sapato, em dar o brilho. Ou você se torna especialista no corte, ou você se torna especialista na colagem. Então essas mudanças são mudanças muito importantes e que vão gerar transformações interessantes nessa questão. Outro problema que começa a se manifestar publicamente seria tanto o trabalho feminino quanto o trabalho infantil. Na verdade, famílias inteiras começam a ir para as fábricas e para as indústrias. Por falar em fábrica, eu sugiro a vocês, caso queiram, né, estejam com tempo sobrando aí, né, tem um filme muito interessante, vocês podem pesquisar ou no YouTube, eu não sei se tem na Netflix, que é A Fábrica. O nome do filme é A Fábrica, que discute exatamente esse contexto na Inglaterra, tá? Como que isso era discutido e como que era esse cotidiano das fábricas inglesas. É óbvio que com a Revolução Industrial você tem um crescimento rápido também nas cidades. Como eu falei, esse êxodo rural ele vai fazendo com que as cidades vão crescendo rapidamente. Você pode ver isso aqui no gráfico, como é que essas cidades, em 1810, em 100 anos, como é que elas crescem absurdamente. Aí ele vai discutir a parte da reação dos trabalhadores. A reação dos trabalhadores ela é fomentada justamente por uma visão da desigualdade. Não é que a desigualdade não existia antes. A desigualdade existe desde que o homem é homem. O problema é que nesse momento especificamente, essa desigualdade ela fica visível. Uma coisa é você estar no campo, o dono da fazenda, daquela grande terra, indo à igreja domingo, encontrando com você, dando bom dia, te cumprimentando. A diferença de roupa entre eles não era nem tão absurda assim. Hoje não, hoje você vai por causa dessa mudança do agronegócio, já tem essa diferença maior nas cidades mais para o interior. Mas antigamente não, as pessoas conviviam, o fazendeiro com
com o empregado, ele visivelmente não tinha muita diferença. E você está muito distante. A casa desse cara, de repente, da cidade para fazenda, a fazenda não tinha muita ostentação, mas isso na cidade muda, fica muito mais visível. Por quê? Essa concentração vai se manifestar no contraste entre a mansão do dono da indústria e as condições de vida desse trabalhador. Então é óbvio que essas mudanças elas vão ficar visíveis e isso vai gerar o quê? Reação. Essa reação ela vai gerar alguns movimentos como os chamados ludistas, que identificavam que alguém deveria ser culpado pelas condições do trabalhador. Eles culpavam as máquinas. Por que estava havendo tanto desemprego e as condições eram tão precárias? Porque havia uma desvalorização do trabalhador, que estava sendo substituído pela máquina. Então, quem era culpado? A máquina. Qual seria a solução? Quebrar as máquinas. Então, quando você pensar em movimento ludista, você pode lembrar de quebradores de máquinas. Uma discussão também que vai rolar em relação àquela alienação do trabalho que nós falamos anteriormente. Vai falar também em relação à questão das crianças e os adultos trabalhando, o trabalho infantil. São outras questões que também são colocadas. Mais à frente, isso aí já mais no século XIX, olha, presta atenção, esse movimento ludista é um movimento radical, de quebradores de máquinas, que vai ter uma lei que vai criar a pena de morte, e aí rapidamente esse movimento diminui. Agora nós temos uma mudança, que é justamente o momento em que nós passamos para quê? Passamos para uma reivindicação, mas agora, vamos dizer assim, mais pacífica. Essa reivindicação mais pacífica é o que nós chamamos de cartismo. Cartismo eram petições que se faziam ao parlamento inglês, tá? Mas se você quiser para pensar ou para lembrar mais facilmente, pense em cartas mesmo, como se fossem cartas escritas ao parlamento inglês fazendo reivindicações. Essas reivindicações, se pensar bem sinteticamente, estão ligadas a direitos políticos para os trabalhadores. Entre esses direitos eu poderia citar remuneração para os representantes desses trabalhadores. Uma outra coisa muito interessante, o voto secreto. Olha só, nós estamos ali na década de 30 do século XIX e nós estamos já vendo ali a discussão em relação ao voto secreto. Por que eles viam o voto secreto como importante? Porque o voto sendo aberto, o patrão sabia em que o empregado votou. Então, se ele apresenta um candidato para o empregado e o empregado vota em outro, esse empregado pode sofrer retaliações, inclusive demissão. Então, esse empregado, para não sofrer isso, acaba votando sempre no candidato do patrão. Então, o pedido pelo voto secreto era uma forma de dar maior autonomia ao trabalhador para que ele votasse de acordo com as suas necessidades e não segundo as necessidades dos patrões. Bom, agora vamos para o iluminismo. Lembrando que nós já estudamos exaustivamente o iluminismo, mas que é um tema muito importante que tem que realmente ser levado para o túmulo, né? Pensando que o iluminismo, eu na minha opinião já falei para vocês, né? O iluminismo deveria ser o primeiro assunto a ser estudado, inclusive antes da Revolução Inglesa. Porque o iluminismo ele vai falar das ideias liberais e como essas ideias elas vão gerar as transformações. Okay? Então, quando a gente fala do iluminismo, nós vamos lembrar que o iluminismo está criticando o antigo regime. E o que seria o antigo regime? O antigo regime é aquelas condições gerais que organizavam a sociedade moderna. E aí a gente pode pensar bem resumidamente em alguns pontos. Ponto número 1, economia. Uma economia pautada pela intervenção do Estado. Então nós temos o mercantilismo. Lembram? Levar para o túmulo? Mercantilismo e intervencionismo estatal. Isso aí. Tá? Nós temos também, além dessa questão do mercantilismo, nós temos um outro elemento importante, que é o absolutismo. Então, o absolutismo e o mercantilismo fazem parte do antigo regime. A concepção de ciência, de conhecimento, baseado na certeza e na fé. É a igreja, é a religião pautando as verdades científicas. O que nós pensamos agora no iluminismo? O iluminismo está criticando tudo isso. É a ideia da hereditariedade como origem do poder. O iluminismo também vai defender a ideia de que haja meritocracia. A ideia de que você deve ter mérito. Outra coisa, o poder não emana
do sangue, da hereditariedade. O poder emana de onde? Do povo. Essa ideia, ela substitui, por exemplo, a ideia de súdito. Você não é súdito do rei. Você não existe em função do rei. É o rei que existe em função do povo. Então você não é um súdito, você é um cidadão. Essas mudanças são marcantes quando a gente pensa no iluminismo. Bom, pensando que o iluminismo está focado na ideia de razão. O que seria essa luz? Luz é a razão. É a forma de você enxergar o mundo a partir de uma nova vertente, não mais a partir da fé e da certeza, mas da ciência. Ciência é essa que tem base na razão. Por isso que eles imaginam que finalmente o homem conseguiu enxergar a realidade, porque agora ele está usando as luzes da razão. Se contrapõe essas luzes da razão às trevas, ok? Isso vai se difundir pela Europa e nós temos pensadores que vão discutir todos esses assuntos, alguns vão se concentrar mais em alguns assuntos do que em outros, mas isso é a base intelectual do que nós chamamos de iluminismo. Também é chamado de pensamento ilustrado. Destaque aí para alguns autores, né, uns que eles vão reunir um compêndio de pensadores que vão organizar uma obra que vai durar décadas, chamada Enciclopédia. Né? E aí nós temos o nome de alguns deles, John Locke, Diderot e D'Alembert. Autores que a gente precisa conhecer minimamente: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hume. Eu destacaria para vocês o Voltaire, tá? Voltaire que vai discutir, por exemplo, a liberdade de expressão. E aí vocês devem se lembrar, nós já falamos sobre isso, né? Alguns até pegaram a frase para colocar no perfil. Bom, eu posso discordar totalmente do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Isso está ligado à liberdade de expressão, coisa que é extremamente contemporânea. Hoje nós não estamos com muita paciência para dar liberdade ao outro dizer nada, né? Pois é, isso aí era uma defesa ali do Voltaire. E nós pensando no Montesquieu. Quando você pensa no Montesquieu, o que você tem que lembrar? Lembram que na sala de aula eu dei aquele exemplo do Chaves, lembra? Do episódio do Tecido Invisível. Sempre que você pensar em Montesquieu, você vai lembrar em tripartição dos poderes. A ideia de que o mesmo indivíduo não pode exercer ao mesmo tempo diversos poderes, porque ele acaba usando esse poder em benefício próprio. Rousseau. Rousseau é aquele cara que, vamos dizer assim, ele concorda com algumas coisas, com boa parte do que o iluminismo está dizendo, que as ideias liberais, mas ele parece que nasceu um século antes. Então ele já está pensando em questões que vão ser discutidas com profundidade no século XIX. Então, por exemplo, se o Locke defende que a propriedade privada é um direito natural do homem, lembra os direitos naturais de Locke? Vida, propriedade, liberdade. Para Rousseau, não. A propriedade ela foi criada pelo homem quando o homem passou a viver em sociedade. E para Rousseau, a propriedade ela gera a desgraça humana. Então, os que possuem exploram os que não possuem. Gente, eu estou falando do século XVIII, o cara está no século XVIII ainda. Então, a gente pode dizer que essas discussões vão ser aprofundadas no século XIX. Mas no século XVIII já tem o nascimento dessas ideias. Tanto que na Revolução Francesa você vai ter movimentos como a Conjuração dos Iguais de Babeuf. Tá? Então, no início você já tem essas discussões. Lembrando, então, que Rousseau ele acha que o homem é bom por natureza, mas que a sociedade, quando ele passou a viver em sociedade, é que ele se corrompeu. É aí a ideia do bom selvagem, que ele valoriza tanto o indígena. Você pensar, esses caras são formas importantes de você pensar em linhas gerais o que está se discutindo. Você tem que pensar também que existiam críticas à economia. Quando você pensa, por exemplo, Adam Smith, quando você pensa a escola francesa, antes de Adam Smith, os fisiocratas, que acham que laissez-faire, laissez-passer, lembra da musiquinha? Deixa acontecer naturalmente. Bom, a ideia dele é de que o mercado ele é capaz de gerenciar a economia. O Estado, se mete nisso, o Estado atrapalha. Ok? Então nós temos aí discussões muito interessantes que estão sendo levadas em conta em relação à economia.
Nós temos também na ciência. Nós temos, por exemplo, quem? O nosso querido Newton. Nós temos o Descartes, que vai discutir o método científico, que vai discutir a ideia de que a dúvida é que é o motor da ciência e não a certeza, que vai discutir a ideia de que tudo deve ser testado. Você tem o Newton afirmando que o universo não é um caos, o universo é harmônico. E é harmônico por quê? Porque esse universo é regido por leis naturais. Cabe à ciência identificar essas leis, não é criar as leis, é identificar. E aí nós temos lei da inércia, lei da gravitação universal e assim por diante. Então, todos os pensamentos estão sendo pautados nessa ideia da razão. É isso que nós chamamos de iluminismo. É claro que alguns estados, nesse momento da segunda metade do século XVIII, alguns estados começam a perceber que as mudanças são inevitáveis. E eles começam a aceitar algumas mudanças. Normalmente esses estados são os chamados estados periféricos. Não inclui Inglaterra e França. Estamos falando aqui de Rússia, estamos falando de Áustria, estamos falando de Prússia, tá? Portugal. O que eles estão praticando nesse momento aí? São os chamados déspotas esclarecidos, que são aqueles reis que começam a aceitar pequenas mudanças, tá? Principalmente ligados à economia. Um exemplo de Portugal. Portugal faz uma grande reforma na Universidade de Coimbra. O que demonstra isso? Demonstra que Portugal está preocupado com a formação mais racional. Substituição, por exemplo, de disciplinas religiosas por disciplinas ligadas mais à ciência. Tá? Você tem a expulsão dos jesuítas da educação brasileira, feita pelo Pombal nesse período aí. Né? Pombal era um déspota esclarecido. Então, são mudanças que estão acontecendo mesmo em estados absolutistas, ou seja, estados absolutistas não deixaram de ser absolutistas, mas estão olhando o pensamento liberal e estão achando que é necessário algumas mudanças. Como é que nós chamamos isso? Despotismo esclarecido. Isso acontece nos estados centrais? Não, isso acontece nos estados periféricos. E aí eles vai voltar a falar aqui dos economistas liberais que nós já falamos, né? Que primeiro tem a escola fisiocrata, na França, língua francesa, que é o laissez-faire, laissez-passer. No século XVIII você tem o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de economia clássica. Adam Smith, a sua mão invisível, a ideia de que o que produz riqueza é o trabalho. Lembram que os fisiocratas na França diziam que o que produz riqueza é a terra, né? Então a agricultura seria a única atividade econômica que produz riqueza. Já para a escola clássica, não. Para a escola clássica, o que produz riqueza é o trabalho. Nós temos o Davi Ricardo, que vai desenvolver as suas teorias, como, por exemplo, a teoria da lei férrea dos salários, que vai dizer que os salários vão variar de acordo com o mercado ao longo da história. É aquela lei que dizia: o valor do salário do trabalhador será sempre igual ao valor mínimo necessário para a sua subsistência. E se houverem distorções, a pessoa começar a ganhar mais do que o valor da subsistência. E isso vai gerar naturalmente as condições para que o salário abaixe. Como assim? Simples. Quando a pessoa se alimenta além da sua necessidade de subsistência, ela melhora a sua saúde, ela se reproduz mais, ela morre menos. Automaticamente há um aumento da população. Aumentando a população, há um aumento do número de trabalhadores. Com o aumento do número de trabalhadores, automaticamente há uma abundância de mão de obra, o que gera a diminuição do salário, volta tudo ao normal de novo. Todas essas ideias são ideias pautadas aonde? Pautadas na cultura liberal, no pensamento liberal. Thomas Malthus, que vai fazer aquela previsão, por exemplo, dizendo que era inevitável a fome no mundo porque o crescimento da população era maior do que o crescimento da produção de alimentos. Então, são economistas, são pensadores que estão agora discutindo o tema da economia de uma forma, vamos dizer assim, mais científica. Se você ler um livro do Adam Smith, né, o livro dele foi escrito em 1776, você vai ver como que ele trabalha a matemática, né, a estatística e como é que ele desenvolve a sua teoria. Não é com base no achômetro, numa simples filosofia, metafísica, não. Ele vai fazer cálculos e demonstração. Tá? Então nós temos uma mudança na perspectiva econômica com as ideias liberais.
Aqui falamos do despotismo esclarecido, né? Que já discutimos aqui, que vai ser apresentado na Áustria, na Prússia, na Rússia, na Espanha e em Portugal. Exemplo da Catarina II Grande, rainha da Rússia, que era até adepta do despotismo esclarecido. Bom, aí vamos ao capítulo 4, que vai falar do assunto que é a crise do sistema colonial na América Inglesa. Lembrando, né, que a gente chama de processo de independência da América Inglesa. Você tem aquela crise das 13 colônias, principalmente ligadas à questão do crescimento econômico da Revolução Industrial, ligadas à Guerra dos 7 Anos e a insatisfação com a nova postura inglesa em relação à colônia. Lembram, por exemplo, que nós falamos que existia uma relação light entre a metrópole e a colônia inglesa, as 13 colônias, que é aquilo que a gente chama de negligência salutar. E com essa Guerra dos 7 Anos, essa negligência salutar, ela entra em crise, começa a haver cobrança. E essa cobrança vai se dar a partir de leis, como, por exemplo, o Stamp Act, o Sugar Act, que aí nós temos aí a lei do selo e a lei do melaço. E aí você tem aquela reunião da primeira conferência da Filadélfia, onde os caras declaram o quê? No representation, no taxation, ou seja, nenhuma taxação sem representação. Ou seja, eles queriam ter representação no parlamento para discutir as leis. Se eles não participam das discussões das leis, eles também não aceitam mudanças na cobrança de impostos na colônia. Essa situação, ela não se resolve, vai se intensificar ainda mais, né? Você tem a lei do chá, e a lei do chá é aquela Tea Act, aquela lei que dava monopólio da circulação do comércio de chá na colônia a uma empresa com sede em Londres. E aí o que acontece? Você tem uma reação dos colonos na chamada Festa do Chá de Boston. A Festa do Chá de Boston, vocês lembram, né? Quando navios carregados de chá no porto de Boston, os colonos, se vestem de índios nativos e invadem e fazem o quê? Jogam chá ao mar. É óbvio, a reação vai ser grande. E aí você tem uma reação da metrópole em relação à colônia com as chamadas leis intoleráveis. Leis como a lei do aquartelamento, que obrigava agora os colonos a darem pousada a tropas inglesas que estivessem na colônia. Na segunda conferência, não resolvida a questão, nós temos a segunda conferência em 1776, para ser mais preciso, né? 4 de julho de 1776, nós temos a segunda conferência da Filadélfia. Lembrando, da primeira conferência da Filadélfia, a discussão era aquilo: sem representação, não aceitamos taxação, né? Nessa segunda, já as coisas eles não esperam mais que a Inglaterra vá repensar. Então, há uma reação. E aí Thomas Jefferson escreve, né, e vai ler nessa conferência a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O mais importante documento da história americana. Bom, aqui tem as principais batalhas, né, da Guerra de Independência, porque você teve uma guerra. Os ingleses não aceitaram pacificamente. Inclusive, o Thomas Jefferson viaja para a Europa para buscar ajuda, vai conseguir ajuda dos espanhóis e franceses que demoram para chegar aqui. Mas tem uma guerra muito importante, liderada por quem? Por George Washington. George Washington vai ser responsável pelas tropas aqui. Ok, gente? Aqui nós temos um grande resumão, né, da aula de hoje, falando dessas mudanças no quadro com as ideias liberais, né? Na Inglaterra, com a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, o liberalismo econômico parlamentarista, que vai levar à Revolução Industrial. A Guerra dos 7 Anos, a sua influência na independência dos Estados Unidos, o Iluminismo, com as suas ideias levando ao liberalismo político e econômico, com a ascensão desse grupo que seria a burguesia, que já existia, mas não participava do poder, e no finalzinho o despotismo esclarecido. Só para relembrar, nós não falamos da Revolução Francesa, mas todos esses elementos eles estão combinando e se somando para levar à Revolução Francesa. Ok, gente? Bom, eu espero aí ter ajudado vocês, mas antes de ir, eu gostaria, sinceramente, que vocês dessem uma olhadinha numa coisinha pequenininha aqui. Dá uma paradinha no vídeo e tentem responder antes da resposta aparecer.
Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, dá uma pausa que eu vou avançar, tá? Vou avançar e já vai aparecer a resposta, aí não tem graça. Então dá uma pausazinha, ó. Vou avançar em 1, 2, 3 e já. Viram? Aí está a resposta, o comentário para vocês verem aonde vocês erraram. Vamos para a próxima. Aqui você tem A, B, C, tá? Dá uma pausa que eu vou passar para as outras alternativas antes de aparecer a resposta, tá? Vou agora. Aí você vai e volta. Vou passar para outra alternativa. Dá uma olhadinha com carinho, tá? E veja aí se você acertaria antes de ver a resposta. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós damos prosseguimento ao livro 6. Legal? Ó, se cuidem, lavem as mãos. Quando entrar dentro de casa, tira o sapato ou deixa no lugar fora de casa ou vai lá no tanque, ó. Lava, passa um pano com água sanitária, entendeu? Limpa tudo direitinho. Saiu de casa, vai mexer na maçaneta do prédio? Uma luva ou um papel. Gente, levem isso a sério que nós precisamos nos cuidar. A gente tem que se encontrar pessoalmente para ter aula, todo mundo saudável. Então a gente tem que resolver isso logo. Valeu, um abraço.